noite, eu sou Maria Alvani, fundadora e idealizadora da Associação Centro de Referência Raio de Sol, hoje certificado como Ponto de Cultura Raio de Sol. Um espaço que nasce com a missão de acolher, orientar e fortalecer crianças, jovens, famílias e toda a comunidade por meio da cultura, da educação e do conhecimento. Aqui na TV Alegria, o programa Raio de Sol é um espaço de escuta, de reflexão e de construção de consciência. Um lugar onde falamos sobre temas que tocam vidas reais, famílias reais e histórias que precisam ser compreendidas com amor, respeito e responsabilidade. E hoje vamos falar sobre um tema profundamente necessário: o desenvolvimento e o comportamento de crianças atípicas. Cada criança é única, cada mente é única, cada forma de ver o mundo é única. Mas para muitas famílias, o caminho do desenvolvimento infantil vem acompanhado de dúvidas, medos, inseguranças e, muitas vezes, solidão. O que é uma criança atípica? Como compreender seu comportamento? Como acolher suas emoções? Como desenvolver o potencial, respeitando seu tempo e sua individualidade? Mais do que um diagnóstico, estamos falando de seres humanos. Mais do que desafios, estamos falando de possibilidade. Mais do que limitações, estamos falando de desenvolvimento, amor e compreensão. E quando a família encontra orientação, tudo muda. Quando a sociedade aprende a acolher, tudo se transforma. Para conversar conosco sobre esse tema tão importante, recebemos uma convidada muito especial. Ela é especialista em neurociência comportamental, psicóloga, positivista, mas eu não vou falar mais os outros, não. Eu vou deixar que ela fale para vocês todo esse conhecimento que ela traz, que ela vai ter esse momento agora para falar conosco. Então, muito prazer, muita alegria, como é que eu posso dizer assim, muita satisfação de ter você aqui conosco no nosso programa essa tarde, hein? Viu? Que Deus abençoe e ilumine sempre. Amém, amém. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui com você, de poder estar aqui falando, né? Passando um pouquinho aí de todo o meu conhecimento, de toda a minha experiência de vida. Gente, vocês estão vendo essa carinha bonitinha? Mas a Eliette tem muita experiência. Muita mesmo. Então, fala para o pessoal de casa quem é você, certo? Que aí depois nós vamos num bate-papo daquele. Fala. Ótimo, então. Deixa eu me apresentar. Eu sou Eliette Fonseca, eu sou especialista em neurociência comportamental, psicologia positiva e eu sou aí mãe de 3, sou mãe da Alice, mãe do Lorenzo, que é uma criança atípica, e mãe do Tomás, que já está no céu e intercede aí por nós. Sou cristã, sou escritora, sou palestrante, mentora e empreendedora e falo com mulheres. Falo sobre produtividade, gestão de tempo e sobre a gestão emocional. Algo hoje tão importante para nós que temos aí essa vida de multitarefas, né? Sendo mãe, dona de casa, esposa, empreendedora e ainda tendo que cuidar da nossa mente. Olha aí, gente, vocês viram, né? Eu espero que a gente aproveite dela o máximo, assim, para trazer muitos toques pra gente, muitas reflexões. Mas, Eliette, conta pra gente um pouquinho como é que começou a sua jornada com a neurociência comportamental. A neurociência começou pelo chamado com o meu filho Lorenzo. Eu sou bacharel em logística, então é uma área que não está muito envolvida e relacionada à neurociência, mas está relacionada ao desenvolvimento
humano. Eu tive o Lorenzo, né, em 2016 e descobrimos aí que o Lorenzo era uma criança atípica. Sim. Então, eu sempre fui de estudar e trabalhar bastante, a gente tinha algumas empresas e quando o Lorenzo nasceu, eu tive que dar eu não digo o passo para trás, mas eu tive que parar para dar a atenção que o Lorenzo precisava. Então, eu fiquei ali 1 ano e meio com o Lorenzo, observando todas as coisas dele, né, observando todo o diagnóstico e comecei a estudar. E no meio desses estudos, né, o Lorenzo ele tem microcefalia, isquemia cerebral e propagnosia. Então tudo é referente ao cérebro. E um belo dia eu falei, vou fazer algo referente a isso para me entender melhor como desenvolver o meu filho e como passar por essa situação. E aí eu me inscrevi ali na pós-graduação de Neurociência Comportamental e Desempenho. Porque desde o dia que eu recebi o diagnóstico dele, eu disse, o diagnóstico é uma coisa, mas o que Deus tem para ele é totalmente diferente. Então eu vou dar o meu melhor que eu posso como mãe e eu tenho certeza que o Senhor vai me capacitar no meio dessa caminhada. E aí eu entrei ali para a neurociência para entender, compreender e ajudar melhor ainda o Lorenzo. Ah, isso aí é um desafio, acho que assim, é uma oportunidade que Deus está colocando para você, né? E isso não te paralisou, né? Isso te impulsionou, né? Para você seguir e buscar, e você agora tanto auxilia seu filho como auxilia outras pessoas, né? Então agora me conta assim, como você consegue conciliar a vida de mãe e essa mulher que é atuante, esposa, profissional, como que você consegue? Como que a gente consegue, é como se fala, eu disse hoje ainda para minha amiga, como que eu consigo equilibrar esse tanto de pratinhos, né? Isso. Uma hora o pratinho cai e tá tudo certo. Mas desde mais nova, eu sempre fui uma pessoa muito proativa, né? Muito agitada, sempre gostei de fazer muitas coisas, sempre gostei de praticar muitos esportes, sempre gostei de fazer muita interação. Então, eu sempre tive nesse meio. E o que eu aprendi muito bem, até mesmo dentro da neurociência comportamental, depois a psicologia, foi fazer muito bem uma gestão de tempo, saber gerir o meu tempo, saber como eu vou construir a minha rotina do dia para me conseguir ser a mãe, ser a esposa, ser a dona de casa, ser a serva e ser a filha, ser a irmã e ter o meu momento. Porque eu acho que o mais importante de todas entre as funções é eu cuidar de mim. Porque eu costumo dizer que nós somos como uma pirâmide. Para mim, o meu primeiro lugar ali é Deus. O segundo lugar da pirâmide está eu. E o terceiro, meu esposo. Se eu não cuidar de mim, eu não vou conseguir cuidar dos demais. Porque eu sou a fundação de tudo aquilo. Eu sou a fundação da minha casa, eu sou a fundação da minha empresa. Se eu não estiver bem, consequentemente, todos os outros não estão bem. Então eu coloquei na minha vida como prioridade cuidar de mim, para que eu possa cuidar melhor ainda dos meus filhos, porque eu também tenho a Alice, né, ali comigo, cuidar melhor dos meus filhos, continuar executando o meu papel em casa, né, como dona de casa, porque eu acho importante, e ter o meu momento como esposa, porque seu marido também precisa de você. Servir, porque para mim isso é um princípio, né? Eu tenho um princípio cristão e para mim é importante estar presente ali na igreja e estar servindo. Empreender para mim, depois que eu casei, que eu tive mais esse desejo de empreender. Empreender para mim foi muito bom, eu me encontrei no empreendedorismo. Eu até costumo dizer para meu esposo que eu gosto de confusão, eu gosto de problema, eu gosto de achar um monte de problema e solucionar ele, porque o empreendedorismo é isso daí, você tem que estar ali. Então, eu gosto também de empreender. Em qual área você empreende? Hoje eu empreendo dentro da área da consultoria, da palestra e da mentoria. Ah, certo. Mas eu tenho aí uma marca de cosméticos que eu dei uma parada com ela, mas pretendo retornar.
E aí eu tô agora dentro dessa parte aí como escritora também, como palestrante, porque isso é empreender, né? E eu não deixei de fazer nada disso. A única coisa que eu fiz foi me adaptar, encontrar rotina, encontrar um melhor horário, encontrar como fazer isso sem esquecer de mim, que sou a fundação de tudo isso. Olha aí, mulher segura, mulher forte, né? Vocês estão vendo aí. E com tudo isso, assim, o que você destaca, né, na sua trajetória, que seja um marco, assim, da sua vida, que deu uma viravolta? Nossa, uma pergunta simples, mas complexa, né? Sim. Porque são tantas coisas, porque para mim, o marco da minha trajetória em si é ser mãe. Né? Indo para a trajetória do casamento mesmo, né? De construir uma família. Eu tenho aí 12 anos de casado, então o marco para mim foi ser mãe e ser mãe atípica. Para mim foi um marco, porque eu tive que desenvolver habilidades que nem eu mesma sabia que eu tinha. É um momento, é um desafio, é uma observação. Foi um susto quando você ficou sabendo? É um encontro, né? Olha, eu falo que pode até parecer que não, né? Alguns vão pensar, ai, nossa, não é nada. Mas não foi. Não foi. Porque eu acho que eu tenho certeza, né? A parte mais importante da mãe que tem um filho atípico é o aceitar. Sim. Quando você aceita que você é uma mãe atípica, que você tem um filho que é PCD, que tem algum problema na parte, seja física ou seja neurodivergência, você tem que aceitar aquela condição. Porque a partir do momento em que você aceita, tudo se torna mais leve para você. Tudo se torna. E é dito e certo, Deus não vai te dar um fardo maior do que as suas costas conseguem levar. Então, quando eu aceito esse fardo e coloco, é simples, é leve, é suave, eu aceitei, eu vou conseguir lidar melhor com isso. Porque aí eu me desenvolvo, eu busco por ajuda para mim e busco por ajuda para o meu filho. Agora, quando eu não aceito, é aquilo. Se eu não aceito, como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou em busca de algo melhor? Eu não aceitei. Tudo na vida é permissão. Eu tenho que permitir viver, eu tenho que permitir ter esse filho. Eu tenho que permitir que eu sou uma mãe atípica. Porque quando eu tenho essa permissão, tudo flui. Você diria que sua fé te auxiliou nesse momento? 100%. E foi tudo uma conexão, porque eu já tinha fé. Eu sempre fui católica, sempre fui cristã, mas eu vivi experiências com meu filho de fé, da qual eu nunca tive. Eu já tive fé, mas quando eu tive ele, a minha fé triplicou. Triplicou, porque hoje eu vivo, acredito pela fé, todas as coisas. Por isso que muitas coisas que acontecem na minha vida, algumas pessoas falam assim, nossa, você está esperando um milagre? Sim, eu estou esperando um milagre, porque eu acredito, porque eu vivo e porque eu experiencio todos os dias dentro da minha casa um milagre com meu filho. Então, minha fé me ajudou e meu filho me ajudou a aumentar a minha fé. Ele foi um instrumento de Deus para que eu tenha mais fé. Uma reflexão forte. Fala de novo o que você acabou de falar. Será que eu vou lembrar? O meu filho, eu já tinha fé, mas o meu filho veio e aumentou a minha fé. Isso. Ele me trouxe mais fé do que eu já tinha. Deus usou ele como um instrumento para que a minha fé aumentasse. Olha aí. Só mesmo para poder, assim, isso ficar marcado. Para cada um de vocês que estão nos assistindo em casa, refletir um pouquinho. Certo? Não vou colocar mais nada. Vamos, assim, seguindo o nosso papo. Então, assim, quais foram os primeiros sinais que você observou quando ele nasceu?
mãe tem um instinto, né? Eu tive minha primeira filha, todos os meus partos foram normais. Eu tive minha primeira menina e foi assim, demorado o processo de parto, mas na mesa foi assim, sentou, a menina saiu. Uma coisa rápida. O Lorenzo, nós não tivemos o diagnóstico na gestação, foi uma surpresa. E eu falo que até isso Deus sabe. Porque talvez se eu tivesse descoberto antes, eu estaria querendo me preparar, arrumando coisas para me preparar. Sim. A criança, entrei em trabalho de parto, fiz o pré-natal muito certo, fiz tudo bonitinho, não descobrimos nada, entramos para o trabalho de parto e ficamos 1 hora em mesa de parto. Demorou e nós vimos que aquela criança estava muito roxa, foi pro quarto e aquele menino incomodado, e eu falei, gente, a Alice quando nasceu não ficou assim. Esse trem tá errado. Aí você chama uma enfermeira, você chama outra, e aí aquele tal do mãezinha. Eu não gosto desse adjetivo, não. Mãezinha nada, eu sou mãezona. Mãezinha, sou mãezona, não me chama de mãezinha. E aí, mãezinha, tá normal, é que acabou de... Eu falei, não tá não. Não tá. Eu tinha acabado de fazer, eu falei, não tá. Tem que ir. Eu falei, Senhor, manda alguém aqui que me escuta. Fora que o trabalho de parto também, Deus que já tinha mandado alguém. Que é uma história muito longa. E aí entrou a doutora Lília Coutinho, que eu amo, assim, ela é um instrumento maravilhoso de Deus. Aquela mulher, ela é uma médica que eu admiro muito. Ela entrou, eu falei, nossa, eu tô achando ele inquieto, ele não deixou de ficar roxo, ele não quer mamar, tem alguma coisa errada. Ela bateu o olho, não me respondeu, pegou ele e levou. E depois de 3 horas ela voltou. Ela voltou dizendo, seu filho está entrando em óbito. Eu falei, como assim? O menino estava, né? Ele tem um problema seríssimo no coração. E o coração está fechando a válvula. Nós temos aí algumas horas para reverter essa situação. E ela já, como ela é muito influente ali, né, no Hospital das Crianças, ela simplesmente já foi, pegou, levou ele, já entubou, já colocou ele em coma induzido, já colocou toda a droga que precisava para segurar o coração até a hora da cirurgia. E somente o doutor Alexander, aqui em Goiânia, faz essa cirurgia. E aí tivemos ali um contratempo muito grande, mas que eu tenho certeza que Deus também sabia. E nós fizemos essa cirurgia em 72 horas. E aí ele entrou em sofrimento. Mas foi a cirurgia mais perfeita que até hoje o Dr. Alexander realizou. Algo extraordinário. E é tão engraçado que o Dr. Alexander, na época, era um médico bom, mas incrédulo. E nós tivemos uma divergênciazinha na hora da cirurgia, porque eu disse que Deus te acompanha, que Ele te guia, Ele pode ficar tranquilo que eu farei bem o meu trabalho. Eu falei, mas Deus vai te acompanhar, e eu farei bem o meu trabalho. E ele era incrédulo demais. Os anos se passaram, 8 horas de cirurgia, né, que é feito na pinça, na lupa, essa cirurgia. E ele saiu e o Lorenzo entrou em coma e ficou 45 dias em coma aí, que foi trazendo os outros diagnósticos da microcefalia, paralisação dos órgãos, mas eu fervorosamente acreditando que aquele menino ia sair. Que se ele chegou até ali, ele vai passar, tranquilo. E ali foi 45 dias, né? Eu passei 40 dias no deserto, mais 5 dias querendo ir pra luz, mas foram 40 assim de desertão. Uma hora ele parou, não voltou, não caiu. Eu falei, não, mas e todo dia era isso. E o doutor Alexandre fez, depois de anos, tudo feito, nós estamos agora fazendo um livro, né, sobre a história do Lorenzo. Olha aí. E o doutor Alexandre se converteu na pandemia, porque ele pegou Covid. Não, eu vi o testemunho dele, eu chorei, que eu quase não sou, eu sou boa de choro, viu? Gente. Ele se converteu na pandemia porque ele disse que viu Deus sentado todos os dias do lado dele, não tem. Eu falei, não acredito numa coisa dessa. E ainda não tive o prazer de conversar com ele, eu ainda vou atrás dele
porque eu tenho certeza que ele lembra de mim, porque a briga foi feia. Você conhece, né? Ele lembra de mim, sim, eu tenho certeza. E eu fiquei encantada, eu falei, tá vendo? Não era por acaso, olha quem que se converte, o médico, e ainda mais ele. Ele que você conheceu e sabia, assim. E todos que eu o conheci, eu sempre soube que ele disse que não existia Deus. Ele que realizava a cura naqueles meninos. Ele dizia, no testemunho dele ele ainda dá. Eu vou ficar caladinha. Mas olha, gente, vamos agora para um breve intervalo. O tempo passa assim, ó, voa, né? Vamos para um belo intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o nosso programa Raio de Sol. E hoje nós estamos aqui refletindo um pouquinho sobre o desenvolvimento de crianças atípicas. E para conversar conosco aqui, a Eliette, que está trazendo essa história dela, que tem hora que a gente chega assim, puxa o fôlego, né? Mas me conta uma coisa, Eliette. Toda criança atípica, ela tem um diagnóstico fechado? Sim, toda criança atípica ela tem um diagnóstico fechado, até porque os médicos estão ali para isso, para trazer um diagnóstico. Porém, o diagnóstico não é a certeza de que seu filho será aquilo que está escrito lá. Porque esse é um diagnóstico que vem da ciência, que vem do homem. E quando você vai para dentro da ciência do homem, existem limitações. Agora, quando você vai para Deus nada tem limite, para Deus tudo é possível. Então, o diagnóstico, ele não é um ponto final daquilo que o seu filho vai ser. Ele é apenas um ponto de partida para você saber como você vai ajudar essa criança a se desenvolver. Eu até li um livro de Napoleão Hill, que o filho de Napoleão Hill veio sem as orelhas, né? E o médico disse, ele não vai conseguir falar e nem ouvir. Porque ele não tem as orelhas, ele não tem o buraquinho aqui da orelha. Como é que ele vai ouvir? E Napoleão Hill fala isso. Eu não aceito o que a natureza me trouxe. Eu vou fazer com que isso fique melhor. E foi o filho de Napoleão Hill que criou os aparelhos auditivos. Porque ele aprendeu a escutar e a falar. Então, o diagnóstico, ele não é a definição do que seu filho vai ser. Ele é um ponto de partida. Para mim, ele foi um ponto de partida. Por onde eu ia começar a ajudar o meu filho no que ele precisa. E você falando aí, eu penso que não foi nem a questão só o seu filho. Ele está te dando condições para você estudar, pensar, refletir e também auxiliar outras pessoas. Porque você trabalha com mulheres, né? Trabalha com mulheres, palestrante, você trabalha com as mães. E isso está te dando forças, impulsionando a você seguir em frente, né? E que recado você passaria para uma mãe que recebeu o diagnóstico agora? Olha, o recado que eu passo para uma mãe que recebeu o diagnóstico agora é aceitar. Aceite o diagnóstico que o seu filho tem, mas não aceite que esse diagnóstico será para sempre, como ali está escrito. Você tem um chamado. Eu falo que mãe especiais, de filhos especiais, ela tem um chamado especial. Mães de filhos atípicos, ela tem a oportunidade de se envolver. Quando você tiver o seu diagnóstico e você vê o que o seu filho tem, você vai ter uma oportunidade para se tornar alguém melhor. Você vai desenvolver-se melhor. Porque a partir do momento em que você pega um problema e faz de tudo para encontrar a solução, aquilo dali não é um problema. É só mais um pontapé para o chamado e para o propósito que você, mãe, tem. Sim. Eu deixo para cada um estar pensando aí, tá? Então, nós vamos seguindo. Na sua maneira de ver, hoje você estando com seu filho, né? O comportamento dele te comunica, como é que você consegue
observar isso no seu filho? Importante, uma coisa que é muito importante, Maria Vani, que é sobre percepção. Nós mães, por si, de natureza, já temos percepção. Mas quando eu aguço a minha percepção no meu filho, isso melhora. Porque muitos dos outros diagnósticos que veio com o Lorenzo foi pela minha percepção, pela minha observação no dia a dia. Porque nem tudo pode ser doença, mas também nem tudo é normal. Quando o Lorenzo foi começando a andar, porque ele começou a andar com 1 ano, ele batia muito nas coisas e eu ficava reparando. Eu chamava ele, ele me ouvia e vinha. Quando a gente saía, a impressão que eu tinha é que ele não me conhecia. E aí eu falei, esse menino não me conhece não, esse menino não tá me enxergando. Fomos, levei isso para a médica, fizemos todo um processo ali para identificar. Ele não tinha ele não tem, né, problema nenhum olicular. Ele tem no hospital, 100% do cérebro dele, do que ele tem está no cérebro. Então ele teve uma deficiência no hospital que dificulta a transferência de imagem para chegar até no olho. Não é aí. Colocamos o óculos porque ele tinha uma hipermetropia muito alta, de 7. Ele continuou com o mesmo jeito. E eu falei, tá errado, esse menino continua batendo nas coisas. Ele não me conhece, ele me confunde com todas as mulheres. E aí eu fui percebendo com quais mulheres ele me confundia. Ele me confundia com mulheres que tinham características minhas. Cabelo longo, eu uso óculos, né? Cabelo longo, óculos, roupa. Eu fui passando a perceber. Levei isso para alguns médicos, eles não falaram nada, até que eu encontrei uma outra médica, neurologista, e ela disse assim, já sei o que é isso. Assiste o filme Rostos na Multidão e me diga, assiste esse filme. E aí lá nós descobrimos que ele tem propagnosia. Ele realmente não me identifica. Eu sou todas as mulheres, porque a propagnosia não deixa fazer os desenhos certos das coisas. Então tudo é igual. Ele nem se olha no espelho, porque ele todos os dias vê uma pessoa diferente. Então ele não se olha. A propagnosia faz isso. E foi por percepção. Quando a mãe aceita, faz aquele primeiro passinho de aceitar, ela começa a olhar para o seu filho de uma maneira diferente e com a percepção mais aguçada. E aí ela começa a ver que o menino não está andando direito, que o menino está demorando para falar. Ah, mas ele já tem uma microcefalia. Beleza, ele tem. Mas o que a gente pode fazer para melhorar mais? Para perceber isso? E aí é os pontinhos que a gente vai juntando e levando para o médico. Por isso que eu falo que o conhecimento ele é libertador. Porque hoje nós sentamos, eu sento junto com os médicos e a gente vai discutindo coisas que eu percebo e metodologias que eu criei para que aquilo melhorasse nele. Eu faço muito lá em casa, que é a criação de metodologias para ele. Porque cada criança é diferente. Existem os tratamentos que são padrões? Existe. Ele funciona? Funciona. Mas cada criança tem um comportamento, age de um jeito. E aí você pega aquilo que é padrão e adapta ao seu filho para ele ter uma melhor absorção daquele tratamento que foi dado para ele. Quando nós recebemos uma criança, nós começamos a desenvolver as atividades e aí nós vamos vendo, opa, ele foi por aqui, a gente observa, tá, o que nós podemos fazer mais? Você descreveu agora a questão direitinho, como que um terapeuta, como que um psicopedagogo, ele faz quando ele está atendendo uma criança deficiente, né? Porque ele vai observando até o passo que ele faz, como que ele faz, aí você vai elaborando e vai construindo. Então é isso que você está fazendo, tem um laboratório em casa. Sim, meu marido até fala isso, né? Nós somos hamster. Não, vocês não são hamster. Eu levo pra lá, ele fala, né? Porque eu gosto muito de análise e eu vou anotando comportamento e tal pra ver o que tem que mudar, o que é. E aí ele brinca, nós somos hamster. Eu falei, hamster, que vocês são hamster. Oi, gente, tá. Mas aí assim, além dessa de não estar
reconhecendo, né? Tem algumas dificuldades, assim, na questão do se expressar, para ele estar colocando, se expressando, se comunicando com você. Como é que ele faz essa comunicação com você? Eu acho isso tão interessante, Maria Elvani, que mãe é maravilhoso, né? Mãe é uma coisa que Deus assim trouxe, que é incrível. Porque você tem conexão com o seu filho. E é tão interessante que você, quando é mãe, você consegue entender seu filho no olhar. Se ele tá bem, se ele não está. Que acaba que você consegue ter essa comunicação. Eu e o Lourenço temos uma comunicação muito fluida. Eu consigo identificar muito o que ele quer e o que está acontecendo. Ele tem muita dificuldade de expressar as emoções. Então ele não entende muito o que é estar triste, o que é estar feliz, o que ele não gostou. Ele não entende muito se alguém fez alguma coisa com ele e aquilo não foi bom. Mas a comunicação, ele sempre chega em casa e se comunica da maneira que ele aprende para falar comigo, para falar tipo, mãe, o homem lá embaixo brigou com o Lourenço. Disse, bravo mãe, com o Lourenço. Apontou assim, ó. Falou, mãe. Aí eu achei que ele ia me bater. Isso que ele quis dizer foi, o homem foi grosso, mãe, eu fiquei com medo. Uhum. Ele quis me dizer que ele estava com medo. Então, quando eu paro, olho para o meu filho, tenho uma percepção, me conecto com ele, eu consigo entender o que ele está falando. E eu falo que esse não é só um desafio de uma mãe atípica. Para mim, isso entra na questão do filho, de todo, até o filho que não tem nada. É a comunicação com o seu filho. É você prestar atenção, escutativa. Olhar para o seu filho, escutá-lo, prestar atenção e perceber as atitudes dele. Perceber como é o rosto dele de quando ele está triste, quando é o rosto dele de quando ele está feliz. Isso é muito mais sobre, eu acho que assim, cuidado mesmo de mãe, que a mãe precisa ter. Porque por mais que seja corrido o seu dia, por mais que você tenha um zilhão de problemas, que todo mundo tem problemas, não, que eu não gosto dessa palavra, que você tenha desafios, você precisa saber diferenciar tudo isso e olhar para o seu filho com zelo. Ter esse tempo para parar e escutar seu filho. Porque às vezes nessa falta de escuta, passa muitas coisas despercebidas e a gente não vê o que nosso filho está precisando. Sim, você está falando aí e eu estou pensando aqui. Você tem o Lourenço e a Alice. E a Alice. Qual a idade dos dois? O Lourenço tem 9 e a Alice tem 11. Isso. E como é que você vê, como é que você faz no seu dia a dia essa questão de respeitar o tempo de desenvolvimento de um e do outro? Olha aí. É um trabalhinho, né? Eu não gosto de trabalhar com igualdade. Uhum. Esse negócio, vamos tratar a filha tudo igual. Não tem como. Você vai tratar com equidade. O que aquele está precisando, você vai dar. E o que aquele está precisando, você vai dar. Então, eu sempre procuro falar para a Alice, mostrar para a Alice, converso muito com ela sobre a necessidade do Lourenço, o que ele precisa, o que ele tem, para que ela entenda e consiga acolhê-lo, que também não é uma obrigação dela como irmã, mas de acolhê-lo, de entender. E eu falo que isso todas as crianças. Então, eu tenho o meu tempo com a Alice, eu tiro o meu tempo com a Alice, porque uma criança atípica, ela sobrecarrega o pai, os irmãos e os animais. Lá em casa é assim. E os professores, e as tias. E você precisa aprender a equilibrar todos esses momentos. Então, eu trabalho a equidade. A Alice, quando eu estou com a Alice, eu estou com a Alice. E eu dou atenção para ela, vou ensinar ela a fazer tarefa, vou conversar com ela, vou ver como estão as amizades dela, vou saber como estão as emoções dela. Eu, mesmo antes de me formar em psicologia positiva, eu sempre trabalhei a psicologia positiva de uma forma inconsciente.
né? A vida me ensinou a psicologia positiva bem antes. Sim. E eu trabalhei sempre com ela. Então eu sento com a Alice e eu converso. Alice, como é que você está se sentindo? E aí eu me direciono para ela. Coisas que eu faço pro Lourenço eu não faço para ela. Porque ela precisa entender que aquilo é só pro Lourenço, não é para ele. E vice-versa. Coisas que eu faço para Alice eu não faço para o Lourenço. E ele tem mais uma dificuldade do entendimento. E cai no chão, e faz cena, e fala que ele é especial, porque isso ele não escuta em casa, mas ele escuta na escola. Que escola é um assunto que dá muitos programas, viu? Sim. Muitos programas. E aí eu falo para ele, não, esse aqui o Lourenço não vai ter, porque é só hora da Alice. Mamãe vai sair agora com a Alice e o Lourenço não vai. Não, o Lourenço não vai. Agora é hora da Alice. Então eu procuro, nessa parte que você falou de como lidar, trabalhar a equidade. Dá para cada um que cada um precisa. E não ficar misturando, eu tenho que criar meus filhos com igualdade. Eu cresci assim, na minha família, se um ganhava papete, todo mundo ganhava, os 5 ganhavam. Ótimo, na época da sua mãe. Agora você não vai replicar o que fizeram com você. Agora você tem que ressignificar isso daí e fazer o melhor que você pode com seus filhos. Sim, é estar olhando que realmente nós estamos em outro momento, né? E nós temos que estar fazendo outras escolhas para os nossos filhos. E isso é a questão de estudar, né? Conhecimento, eu falo, conhecimento é libertador. E eu vou falar, é chato estudar? É chato, não é das melhores coisas, mas tudo é treino. Quando você começa a estudar, logo, logo você gosta ali daquilo. E o conhecimento, ele te tira da ignorância, né? Conhecimento, ele te liberta por isso, porque ele te tira da ignorância. Pode ser qualquer coisa, um livro que você lê, né? E lógico, tudo tem que ser direcionado, mas ler sobre desenvolvimento humano, ler sobre autoconhecimento, né? Se conhecer. Eu imagino que você não consiga ajudar o outro sem antes se ajudar. Não tem como você ajudar o outro a se conhecer sem antes você se conhecer. Então, o autoconhecimento é algo que vai te impulsionando a abrir novos horizontes e te liberta da sua própria ignorância. Sim, sim, é isso mesmo. Mas aí nesse caminho, tá? Nesse caminho que você está percorrendo e você desenvolvendo as palestras, tudinho, você percebe como é que muitos pais de crianças atípicas reagem? Nossa! Olha, eu sou bem direta, viu, Maria? Mas bem, comigo é papuf. Eu não sou, né? Até porque eu sou uma dominante, sou uma colérica, né? Então eu não tenho muito rodeios para conversar. E eu acho que isso é importante, porque para mim é. Então eu já vou direto no assunto e falo, mãe, você precisa tratar o seu filho como ele precisa ser tratado. Seu filho é atípico, mas ele precisa de limite. Você tem que colocar limite nele. Você tem que trazer limite para eles. E eu vejo as mães dizer, não, mas não é assim. Eu não preciso fazer assim. Isso não é psicologia positiva. Que muita gente tem uma mente perturbada do que é a psicologia positiva. Psicologia positiva não é psicologia permissiva. É psicologia positiva. É a gente tratar de forma positiva os dois lados da emoção. Trabalhar as emoções positivamente. É isso que é psicologia positiva. Não é permitir tudo que seu filho quer. Então eu vejo resistência. E muitas mães saem com o nariz assim, ó, virado, porque não, eu não vou fazer isso com meu filho. Ah, quem disse que eu não aceito? Essa primeira reação já está mostrando que você não aceita. Uhum. Porque quando eu indago aquilo que foi me dito, significa que eu não estou aceitando. Então, algumas mães se colocam muito, e eu sou mãe, tá? Então, assim, não me levem a mal, mães, mas muitas mães se colocam como vítima. E elas são protagonistas, elas não são vítimas. E elas precisam ter muita força para fazer que os filhos dela evoluam e não dependam dela 100%. Porque a minha primeira coisa que eu pensei foi, eu não quero meu filho 100% dependente de mim. Eu quero que ele seja livre, que ele faça o que ele precisa fazer. Eu não quero ele agarrado em mim.
Até se for para puxar uma cadeira de roda, ele vai aprender, se ele puder, a empurrar a cadeira dele. Então, eu preciso aceitar. A aceitação, ela é o ponto de partida para tudo. Porque quando você aceita, você vai ouvir uma palestra e você vai falar: eu vou absorver o que foi bom para mim e eu vou fazer isso daí. E não vai sair de nariz torto para palestrante porque falou a verdade para você, não. Sim. Mas olha, a conversa está boa, mas nós vamos para um breve intervalo e logo, logo nós voltamos. Estamos de volta com o programa Raio de Sol e hoje aqui conversando com essa pessoa maravilhosa, essa pessoa assim que tem uma história que está encantando cada um de nós, né? E que pode nos trazer uma reflexão. Como eu estou agindo? Como é que eu estou fazendo com minha família? Eu acho que isso é muito importante. Nós temos que estar fazendo essa reflexão constante na nossa vida, na nossa semana. Tá, passou a semana? Como é que foi? Passou 15 dias? Como é que foi? Passou um mês? O que eu fiz? Mas aí agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente a questão do medo. É um sentimento comum na vida, no pessoal, assim, questão em relação com seu filho, ou no contato que você tem com outras mães? Como que você vê isso? Olha, Maria, o medo hoje, ele é um dos fatores que mais paralisam as pessoas, é o medo. Hoje nós temos aí artigos, né, que mostram que o medo é o que mais paralisa o ser humano. E ele é comum. E quando a gente fala de coragem, a coragem não significa a ausência do medo. Coragem é você ir e fazer mesmo sentindo medo. E quando eu faço mesmo sentindo medo, é quando eu vou melhorar e vou ter conhecimento para como é que eu vou fazer aquilo dali. Como eu vou começar a fazer com medo aquilo que me foi proposto? Pelo conhecimento que eu vou adquirir, pelo que eu vou aprendendo. E quando eu falo de conhecimento, né, às vezes é assim, eu não li um livro, mas hoje o conhecimento tá para você em audiobook, tá para você em YouTube. O conhecimento ele tá muito amplo. E a única coisa que vai te fazer seguir e te fazer andar, mesmo com medo, vai cair na mesma estaca do conhecimento. Porque Sim. Você vai se conhecer, você vai conhecer o ambiente que você está e aí você vai mesmo com medo. Você conhece, então em alguns lugares você não vai pisar. Certo, você está falando aí a questão dos ambientes, então já vamos trazendo assim. E para a família, certo? A família poderia estar ajudando ou a família às vezes atrapalha. Como que você vê a família nesse contexto para essa mãe? Família, você fala os parentes, né? Pai, mãe, os avós. Os avós. Olha, e eu acho que isso vai depender, mas na maioria das vezes eles atrapalham. Dura e cruel realidade. Não gostem. Ela é sincera. Desculpa os avós que estão me ouvindo, mas atrapalha. Os avós, os tios. Por quê? Porque muitas das vezes eu imagino que eles não têm a proporção real do que essa criança tem. Por quê? Você ter uma criança e conviver com ela todos os dias é muito diferente do que ela ir passar o fim de semana na casa da avó. Sim. A avó só tá vendo o fim de semana. O batidão, eu falo, os bastidores, quem sabe, quem vê é o pai e a mãe. E até muitas das vezes o pai não ajuda também como precisa ajudar. E aí a gente se pergunta, tá, mas aí o que fazer? Você precisa ser persistente. Você precisa ter o seu posicionamento como mãe. Atípica. Sou uma mãe atípica e eu delimito isso e isso pro meu filho. É assim, assim, assado que vai acontecer. Eu preciso que trate assim, assim o meu filho. Não pode ser tratado diferente. Por quê? Porque é uma conexão, todo mundo tem que estar junto. Família, escola, tudo ajuda, é complementar.
para o desenvolvimento dessa criança. Sim, tem que estar dialogando. Tem né? que haver um diálogo, uma comunicação e uma parceria. Eu falo que isso é parceria. E aí, assim, esse avô, essa avó, que só recebe a criança no final de semana, ou só encontra nos aniversários, né? Teria alguma dica que você daria para um deles, para poder estar dando apoio a você que está cuidando da criança? Um nomezinho pequeno, mas que pouco praticado, infelizmente hoje. Respeito. Os avós precisam respeitar a educação que o seu filho, sua nora, dá aos seus netos. E eu concordo plenamente que vô não tá ali para educar. Vou dar para cuidar, vou dar para mimar. Mas quando você tem uma criança que é uma criança atípica, que tem uma neurodivergência, uma necessidade física, você vai poder mimar, mas dentro do limite do mimo que aquela criança pode ter. Porque você não vai deixar a criança se desenvolver, você vai atrasar ela. E quando eu amo, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito, não o que eu quero fazer. É a questão do acolher, do amar com respeito. Com respeito. Né? Tem a questão da borboleta no casulo, né? Nós não podemos simplesmente ir lá e tirar aquela borboleta de dentro do casulo, porque se nós fizermos isso, ela não vai voar. Então, cada um precisa passar pelo processo. E eu tenho até a frase que é, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. Olha aí. Se você não suportar o processo, você não vai viver seu propósito. Não é simples. Veja o tanto de reflexões. Vamos assistir o programa mais de uma vez, ouvindo e anotando ali, né? E aí, assim, você concorda com a frase que o amor e esse respeito influencia no desenvolvimento cerebral dessa criança? Demais. Isso é cientificamente comprovado. O amor cura. E o amor não cura somente na parte da religiosidade. A ciência comprova. Nós liberamos ali, né, ocitocina, serotonina, dopamina. E isso faz muito bem ao nosso cérebro. Então, o amor, ele cura. O respeito faz a gente evoluir. Então, isso tem muito, sim, total sentido. E tem gente que acha que ama e respeita. Mas não é isso. Às vezes está atrapalhando o processo daquela criança, o processo de desenvolvimento dela. E cansa a mãe também, né? Porque quando você está trabalhando em cima de algo no seu filho, e aí você leva ou para casa dos avós ou do tio, e o tio quer tratar bem ali, e quer fazer tudo o que a criança quer, você não está amando. Porque quem ama educa. Quem ama também coloca limites. Jesus faz isso com a gente, ele nos ama e de vez em quando ele deixa a gente dar umas tropeçadas e cair e ralar o joelho. Sim. Porque não falou pra gente ir, a gente foi. E isso é amor. Então a criança atípica é mais ainda. Não atrapalhe o desenvolvimento dela e não sobrecarregue essa mãe. Trate com amor e com respeito. Gente, o nosso papo está maravilhoso. Vocês estão vendo aqui. Se for o caso, nós vamos convidá-la para vir novamente. Mas o nosso tempo está acabando. Ai, que pena. Tá muito gostoso o papo. E aí, deixa um recado para as mães, para as famílias que estão nos assistindo. Eu vou deixar essa frase que eu disse aqui para Maria agora. Só vive o propósito quem suporta o processo. E deixar a criança viver o processo dela com respeito, com amor e com cuidado vai fazer muita diferença. E para as mães atípicas eu sempre digo, aceite o diagnóstico do seu filho, mas evolua
junto com ele. Você é uma mãe atípica e antes de você cuidar do seu filho, você precisa cuidar de você. Porque você é a fundação da sua casa, você é a fundação de sua família. E quando alguém for ter que ligar para o número de emergência do seu filho, você é esse número de emergência. Então você, mãe, precisa estar bem e precisa se cuidar. Tirar um tempo para você também. Olha aí. E olha, quem quiser entrar em contato com você... Sim, quem quiser entrar em contato comigo, tem as minhas redes sociais, eu vou deixar aqui, né, Ovani, com você, que é @eliette.fonseca. Lá eu falo muito sobre produtividade e bem-estar e trago também aí esse assunto sobre mãe atípica, sobre esportes, eu gosto muito de praticar esportes, lá eu coloco. Então, se você quiser, pode ir lá e me seguir, pode me chamar no direct, pode mandar, eu vou te responder com todo carinho. E agora passe para quem está nos assistindo esse projeto maravilhoso que você me apresentou. Passa para o pessoal. Passo sim. Como eu disse, né, quando a gente é mãe, a gente tem que cuidar de todos os filhos. Eu criei um planner para crianças, um planner para a gente trabalhar a gratidão. Um planner que une neurociência comportamental, psicologia positiva e fé. Algo que é totalmente lúdico e que você vai ajudar o seu filho a desenvolver forças de caráter, como coragem, como amor, como respeito, como bondade. E aqui a gente vai trilhar um caminho junto com o nosso filho. Esse planner, você vai estar junto com ele, caminhando, vendo. Aqui ele vai colocar as emoções dele. Não é esse, tá? Esse aqui é só um panfleto, ele é um planner grande, com 12 meses. A criança vai trabalhar nele toda semana, todos os dias, durante todos os meses. E esse plano é para criança de 7 a 12 anos. Mas por que, Eliette? Porque entre 7 a 12 anos nós temos a formação do córtex pré-frontal, que faz o quê? Que cria na criança esse caráter, essa força, essa resiliência, que mostra caminho. Então ele é 100% científico, não é nada só aí contado lúdico, tem a ludicidade porque a criança precisa disso para aprender. E ele é um plano que vai desenvolver não só o seu filho, mas ele vai desenvolver você. E a gratidão, ela é cientificamente comprovada. Então você vai conseguir aí ter uma criança grata e trabalhar outras coisas que é necessário numa criança. E aí pode ficar no seu Instagram, depois você publica a questão onde a pessoa pode adquirir? Sim, nós vamos estar lançando ele para quem vai adquirir, porque ele é digital, tá? Ele é uma obra digital, você vai comprar, você vai receber na sua casa. Então, o bom é que você pode comprar um, e se você tiver 3 filhos, você vai conseguir imprimir um para cada um. E aí você vai trabalhar. Nas minhas redes sociais tem, e eu vou deixar uma aqui para os telespectadores aqui da Maria Alvani, presenteando para ganhar aí esse planner e ter para o seu filho e fazer, e depois ir lá na minha página e no site que tá, para falar se foi bom, se foi ruim, o que é que tem que melhorar, o que é que você não gostou. Isso. Esse aqui, gente, ó, no TV Alegria. Quem assistiu o nosso programa, coloca lá, ó, a mensagem, manda uma mensagem pra gente, gratidão. Quem escrever a palavrinha gratidão, certo? Vai concorrer. Nós vamos dar a questão de 15 dias após, certo? Combinado assim? Sim. 15 dias após o lançamento do programa, a exibição do programa, nós vamos estar fazendo isso. Quem colocar o nominho lá, gratidão, pode ter certeza que nós iremos entrar em contato com vocês, tá? Para presenteá-los, tá? Olha, esse aqui é um livro contando a história do Raio de Sol, da associação, tá? E algumas histórias de superação, de esperança. Então, eu estou te presenteando. Tá muito bom, obrigada. Viu? Que aí, tomara que você goste da leitura e você vendo outro mundo. É outro espaço, tá? Adorei, amei, gosto muito de ler, vou colocar minha menina também para ler. Quer mandar um beijo para alguém, um recado? Quero mandar um beijo para minha mãe, que é uma pessoa que eu amo muito, que é minha mãe, que é uma pessoa que eu amo muito, que é minha mãe, que é uma pessoa que eu amo muito, que é minha mãe, que é uma pessoa que eu amo muito, que é minha mãe, que é uma pessoa que eu amo muito, que é minha mãe, que é uma pessoa que eu amo muito, que é minha mãe, que é uma pessoa que eu amo muito, que é minha mãe, que é uma pessoa que eu amo muito, que é minha mãe, que é uma pessoa que eu amo muito, que é minha mãe, que é uma pessoa que eu amo muito, que é minha mãe, que é uma pessoa que eu amo muito, que é minha mãe, que é uma pessoa que eu amo muito, que é minha mãe, que é uma pessoa que eu amo muito, que é minha mãe, que é uma pessoa que eu amo muito, que é minha mãe, que é uma pessoa que eu amo muito, que é minha mãe, que é uma pessoa que eu amo muito, que é minha mãe, que é uma pessoa que eu amo muito, que é minha mãe, que é uma
Não, acho que mandar um beijo pra minha filha, porque ela vai assistir, ela é a minha maior incentivadora, ela é minha fã número 1. Então eu vou colocar ela pra assistir o programa. E mandar um beijo aí pra todas as mães atípicas e dizer pra ela que elas não estão sozinhas. Olha, sim, vem novidade por aí, tá, gente? Mas olha, hoje aprendemos que o desenvolvimento de uma criança vai muito mais além do que os padrões, né? Aprendemos que cada criança tem seu próprio tempo, sua própria forma de sentir, de aprender e de se expressar. Aprendemos que o comportamento é uma linguagem, que por trás de cada atitude existe uma emoção, uma necessidade e uma história. Aprendemos que o acolhimento transforma, que o amor fortalece, que o conhecimento liberta. Também aprendemos que nenhuma mãe está sozinha, que nenhuma família está sozinha e que quando existe orientação, apoio e compreensão, o caminho se torna mais leve e cheio de possibilidades. As crianças atípicas não precisam ser consertadas. Elas precisam ser compreendidas, precisam ser respeitadas, precisam ser amadas como são. E quando oferecemos a elas um ambiente seguro, acolhedor e cheio de amor, estamos permitindo que floresçam dentro do seu próprio tempo. Eliette, muito obrigada mesmo por compartilhar todo esse seu conhecimento. Eu falo assim, ó, gratidão. Foi muito bom mesmo ouvir a sua história, ouvir sua experiência, tá? Que Deus possa estar aí te retribuindo muito mais, tá? Seu trabalho tem, assim, realmente iluminado outras pessoas. Você está aí conseguindo, né, levar... Opa, vambora, mãe, vamos. Segura aqui na mão e nós vamos, tá? E o programa aqui, TV Alegria, o programa Raio de Sol, está à sua disposição. Quando você quiser estar aqui, nós estamos de portas abertas para recebê-la, para a gente passar outras orientações e bater mais um pouquinho, mais um papo, tá bom? Eu que agradeço, viu? E pode me chamar que da próxima nós falamos muitos outros assuntos aí. Então obrigada. Tá bom. Gratidão, gente, uma boa noite.